Bom, qual é a finalidade ou as finalidades de uma sedação? A finalidade fundamental é induzir a depressão do sistema nervoso central. E com isso nós vamos conseguir, através dessa depressão do sistema nervoso central, nós vamos aliviar a ansiedade do paciente, evitar que ele tenha desconforto e ou dor, né? Promover a amnésia, ninguém quer lembrar de ter engolido aquela câmara e aquele procedimento todo, né? A amnésia é um fator importante, e conseguir tudo isso com um mínimo de repercussão sistêmica, né? O mínimo de depressão do aparelho respiratório, o mínimo de depressão do aparelho cardiovascular. Então, essas são as finalidades, os nossos objetivos. A legislação brasileira estabelece que sedação é um ato médico intransferível. E nós classificamos a sedação em 3 tipos: leve, moderada e profunda. Sedação leve, o paciente permanece acordado, ele consegue responder, ele tem ainda noção de onde está, ele consegue dar respostas adequadas às nossas perguntas. Na sedação moderada, o paciente muitas vezes dorme, ele só é desperto ou por estímulo sonoro, tátil, e então é um paciente que está numa situação intermediária. E a sedação profunda é aquele paciente que só responde a estímulo doloroso, mesmo assim não responde, muitas vezes recuperando a consciência, apenas com algum tipo de movimentação. Tá? E baseado nessa classificação da sedação é que nós temos aqueles 3 níveis também da endoscopia, que é estabelecido pela Anvisa, né? Então você tem a endoscopia nível 1, que seria aquela realizada só com anestesia tópica. Você considera como nível 2 quando você associa a tópica a uma sedação leve. E se você usa sedação moderada ou sedação profunda, e aí então é considerado um nível 3, que exige mais atenção, mais recursos e mais cuidado. Segundo a Sociedade Americana de Anestesia, a ASA, né, todo dia eu vou falar em ASA, né, paciente ASA 1, paciente ASA 2, e é muito comum a gente ouvir isso de colegas, e às vezes as pessoas não sabem nem de onde é que vem essa expressão. Então, a ASA é a abreviatura em inglês da Sociedade Americana de Anestesia, e ela estabelece uma série de critérios de avaliação pré-procedimento. Então, o seu paciente vai ser preparado, vai ser conduzido ao exame endoscópico, você precisa, antes de mais nada, saber de doenças pré-existentes. Né? Geralmente, numa avaliação pré-anestésica imediata, né, nós fazemos sempre aquelas perguntas básicas, que é o mais comum: hipertensão, diabetes, bronquite, asma, né? E para ver se em relação às doenças que são mais comuns, mas se tiver outro tipo de doença também tem que ser avaliado previamente. Os pacientes que têm doença crônica mais graves, com maior repercussão sistêmica, é indicado uma consulta pré-anestésica para uma melhor avaliação, inclusive porque pode ter a necessidade de exames mais acurados em termos de preparação desse paciente. Né? Avaliar se esse paciente tem história de ronco ou de apneia do sono, isso é importante, porque eles pioram bastante na sedação. Né? Se já tiveram exames prévios com alguma reação adversa, isso também é importante. Medicação ou medicações em uso, além de antecedentes alérgicos, também tem que ser avaliado. A questão do abuso de álcool, tabaco e outras drogas, isso pode ter uma repercussão muito interessante durante o processo de sedação. Os pacientes que têm abuso de drogas, mesmo que não tenham usado previamente essas drogas, geralmente são pacientes mais difíceis de sedar, e muitas vezes, na tentativa de sedar, esses pacientes têm um efeito paradoxal, eles acabam agitando bastante. A questão do jejum, né, nós podemos ter aí a necessidade de jejum de 2 horas, de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas, dependendo do tipo daquilo que o paciente ingeriu, né, seja alimento ou não. Então nós consideramos que nós necessitamos apenas de um jejum
de 2 horas, no caso do paciente que ingeriu água ou um líquido claro, tipo um suco coado, alguma coisa assim. Então, para esse paciente, o recomendado é apenas 2 horas de jejum. 4 horas de jejum é o recomendado para as crianças que estão sendo amamentadas, no caso do leite materno. 6 horas para refeições leves, tá certo? Então, são os lanches, né? Aquela refeição em quantidade não muito grande, então, e alimentos que não sejam de difícil digestão, principalmente alimentos ricos em proteína, né? A proteína é o macronutriente mais difícil de digestão. Então não adianta ele falar que tomei só um lanchinho. Qual foi o lanchinho? Um pão com presunto e queijo. Isso aí já não é considerado uma pequena refeição. Ele tem uma quantidade muito grande de proteína e vai exigir então o jejum, que é o jejum completo para uma refeição pesada, almoço, jantar, um lanche mais pesado, que aí no caso é um jejum de 8 horas. Uma coisa importante na avaliação do paciente, principalmente uma coisa premonitora para você saber que você pode ter uma intercorrência, é avaliar as vias aéreas. Então você pode precisar desobstruir as vias aéreas durante o procedimento, você pode, em casos mais extremos, até precisar de uma intubação. Então é importante que você avalie as condições do paciente em relação a isso. Tá? Existe um teste que chama teste de Mallampati, né, que nos dá, ele não é absoluto, mas ele nos dá uma ideia. Como é que a gente avalia o paciente pelos testes de Mallampati? Você sentado frente a frente com o paciente, você pede para fazer uma abertura bucal assim, generosa, né? O famoso A dos otorrinos. Né? Então você considera ele como Mallampati 1, quando você consegue ver lá no fundo da faringe dele. Então ele não tem aquela base da língua fechando a via respiratória. Então esse é o paciente ideal, é o Mallampati 1. Mallampati 2 é quando você percebe ali que a base da língua já encosta ali na epiglote. Então ele já tem uma certa obstrução. Se a obstrução da faringe e da epiglote for completa, né, aí já é Mallampati 3. E o Mallampati 4 é aquele que você não enxerga quase nada. Então essa graduação aí já nos dá uma ideia da dificuldade que você poderá ter em relação à respiração dos pacientes quando estiver sob sedação. Mas o teste de Mallampati não é absoluto, você tem que levar em conta também a dentição do paciente, né? Isso aí, se você tiver que fazer uma intubação de emergência, né? Aquele famoso milium, né? Um dente, 2 falhas, um dente, muitas vezes dificulta demais a intubação, e isso tem que ser observado antes, para você já saber o nível de dificuldade que você poderá ter. Inclusive, esse nível de dificuldade é importante na decisão de você, muitas vezes, tentar fazer a sedação, né, por conta própria, ou chamar um colega anestesista para te assessorar. A distância entre o ocioide e o mento também, geralmente em torno de 10 a 11 centímetros, é o valor normal. Os pacientes que têm essa distância encurtada, principalmente os microbinatas, né? Então, eles têm uma maior dificuldade de intubação. A própria abertura bucal, né, o tamanho da boca, a capacidade do paciente abrir a boca, também é importante. E outro fator importante também, se você precisar intubar o paciente, eu não anotei aqui, é a questão da flexibilidade na extensão do pescoço. Então, aqueles pacientes do pescocinho duro ou do pescoço curto são mais difíceis de intubação. Tá? E, por último, a Sociedade Americana de Anestesia, ela estabelece um critério de classificação dos pacientes quanto ao estado físico. É o que nós chamamos de asa 1, asa 2, asa 3, vai até asa 6. Tá? Então, chamamos de asa 1 um paciente que não tem nenhuma doença de repercussão sistêmica. Então, ou ele não tem doença nenhuma, ou ele tem lá uma hernia inguinal, uma hernia umbilical que nem doendo, tá? Então não tem repercussão nenhuma. Esse é o paciente asa 1, o paciente mais jovem também. O paciente asa 2 é um paciente que tem uma doença sistêmica, mas que está começada.
né? Então é o hipertenso compensado, é o diabetes tipo 2 que está tratado, né? É o paciente asmático, mas que está fora da crise, não teve nenhuma crise recente. Então esse a gente considera como paciente asa 2. Paciente asa 3 já é o paciente que não está compensado, está apenas parcialmente compensado ou acabou de ser compensado, né? Ele acabou de sair de uma crise asmática, ele acabou de sair de uma crise hipertensiva, né? Então esse também, seja ele compensado, mesmo estando compensado, a gente considera a asa 3. O paciente asa 4 já é o paciente que apresenta risco de vida, risco de morte, né? Então é o paciente totalmente descompensado, aquele paciente que você só está fazendo o exame porque é uma situação de muita urgência. Então o paciente de alto risco seria o asa 4. O paciente asa 5 é o paciente moribundo, o paciente que está realmente naquela situação de morte evidente. Então esse é chamado de asa 5. E o asa 6, que é uma classificação que a gente quase não usa, mas seria então para ter paciente com morte cerebral que vai ser utilizado apenas como doador no transplante. Ok? Bom, mas dá para falar também a última, tá? Bom, então vamos falar então de situações especiais, algumas situações que podem trazer aí alguma dificuldade. O primeiro paciente que nós vamos abordar é o paciente obeso. O obeso é um paciente chato e às vezes complicado de se fazer uma sedação. A gente costuma dizer que o obeso é o seguinte: a hora que dorme não respira, a hora que respira ele acorda e agita. Então é aquele exame chato, né? Ou você corre e desobstrui as vias aéreas, ou às vezes tem que interromper o exame para dar uma ventilada com uma máscara para o paciente, e a hora que você consegue que ele volte a respirar, ele acorda, ele agita. Então é sempre um paciente, ou quase sempre um paciente trabalhoso. E você vai ter mais trabalho ou não, mais estresse ou não, mais dificuldade ou não, dependendo do grau de obesidade, né? Nós temos aí desde o paciente com sobrepeso até o grande obeso, e você tem uma graduação de dificuldades proporcional. Esses pacientes têm uma alta prevalência de apneia obstrutiva do sono, daí essa nossa dificuldade na questão de ventilação. Normalmente eles têm uma necessidade maior de manobras de abertura de vias aéreas. A primeira manobra que a gente usa sempre é a extensão do pescoço. Então é a famosa puxadinha do queixo, que às vezes é suficiente. Se essa manobra não for suficiente, ou se você continuar ou não respirando ou respirando mal, né, a segunda manobra que nós usamos é tracionar a nível do ângulo da mandíbula. Então você pega o ângulo da mandíbula aqui e traciona para frente e para trás. Tá certo? Essa manobra ela é muito interessante, porque além dela retificar mais as vias aéreas do que simplesmente puxar o queixo, ela é uma manobra extremamente dolorosa. Então você acaba dando um estímulo a mais para o paciente voltar a respirar, né? Geralmente a gente não faz um paciente acordado que dói, mas às vezes a gente precisa fazer para o paciente que não está querendo voltar a respirar, né? Isso seria a segunda manobra. Para fora isso aí você já tem que interromper o exame e fazer ventilação sobre máscara, porque geralmente essa depressão respiratória maior, ela acontece no pico da droga, no pico da sedação, né? Coisa de 2, 3 minutos depois, o paciente já tende a voltar a respirar. Então, às vezes, interromper o exame rapidinho, ventila ali com máscara, oximetria normalizou, você pode dar continuidade ao exame. Geralmente, esse problema maior assim, no início do processo. Os pacientes obesos também têm como característica diminuição na capacidade residual funcional, e eles têm um maior consumo de oxigênio e uma maior produção de CO2. Então, tudo que dificulta a nossa vida. Então, por isso que esses pacientes, eles desaturam muito rápido. Você vai observar que lá na oximetria de pulso, você senta o obeso e rapidinho a saturação dele cai, muito mais do que um paciente de peso normal, um paciente magro.
E eles têm, é claro, um trabalho, né, por motivos óbvios, um trabalho respiratório aumentado. Existe uma incidência maior de hipertensão pulmonar no obeso que nos pacientes normais, e às vezes só a ventilação não é suficiente, né? É outro risco, principalmente no obeso grau 3, né? Eles têm também um aumento do gradiente alvéolo capilar. Às vezes você ventila, mas não oxigena o sangue, né? O oxigênio entra e sai, mas não está havendo ali uma perfusão, ele não está entrando para a circulação sanguínea em função desse aumento do gradiente. Então, tudo isso no obeso dificulta a sedação e exige uma atenção muito especial. Com relação às doenças cardiovasculares, o que a gente mais encontra no dia a dia são os pacientes ou que têm coronariopatia isquêmica, e o mais comum são os pacientes hipertensos, né? O paciente hipertenso, de uma forma geral, ele não nos preocupa muito, a não ser um paciente que tem uma hipertensão muito instável, ou paciente que foi recentemente compensado, ou está uma semana só tomando a medicação, não está completamente adaptado, completamente compensado. Mas, de uma forma geral, não é um paciente que nos preocupa, porque a sedação que você vai fazer, a tendência dela é abaixar a pressão para todo mundo. Então, não é motivo de grande preocupação, a não ser em alguns casos. Então, sendo um paciente hipertenso, o que a gente recomenda? Manter a medicação prévia. O fato, às vezes, com medo de quebrar o jejum, não tomou o remédio naquele dia, isso não contraindica o exame. Mas o recomendado, se você tiver a oportunidade de orientar bem seu paciente previamente, é que ele tome uma quantidade bem pequena de água, o remédio que você toma todo dia de manhã, e tome inclusive no dia do exame. Mas se não tomar também, isso dificilmente contraindica o exame. Tá? Os pacientes que usam beta-bloqueador geralmente nos trazem um certo conforto, os pacientes têm uma estabilidade cardiovascular melhor. Já os pacientes que usam os inibidores da enzima conversora da angiotensina, os pacientes que usam o bloqueador da angiotensina 2, esses nós temos que ter um pouco mais de cuidado, porque são pacientes com maior risco de hipotensão. Com relação à cardiopatia isquêmica, nós temos aqui um divisor de águas, né?